Vamos continuar então falando sobre esse cenário de guerra no Oriente Médio, porque estamos acompanhando com muita expectativa a possibilidade dos Estados Unidos, do Irã, voltarem à mesa de negociações neste fim de semana. Lembrando, tá? 2 importantes enviados de Donald Trump vão embarcar para o Paquistão daqui a pouco. O Teherã tem negado que vai participar das conversas diretas, mas a gente lembra, e a gente repercutiu agora há pouco com Mari Janjá, como a nossa correspondente em Washington, que o Irã já apresentou algumas das suas reivindicações. Vamos falar um pouco sobre essa incerteza do conflito agora com Carolina Pavese, que é professora de Relações Internacionais do Instituto Mauá. Professora, mais uma vez, muito bem-vinda aqui na CNN. Um bom dia. Bom dia, Muriel. Prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é nosso em te receber, professora. Quero muito te ouvir sobre esse cenário que a gente está acompanhando por aqui. Antes de mais nada, o quão esperançosos é possível estar diante de uma possibilidade de negociações entre Estados Unidos e Irã, inclusive uma negociação que pode vir a ser direta? Pois é, Muriel, ainda essa reunião ela foi confirmada essa semana, né? Principalmente pelos Estados Unidos, e aí há um jogo de narrativas, o que já mostra essa tensão que cria esse cenário para essa reunião, onde os Estados Unidos falaram que o Irã foi quem solicitou a reunião e o Irã negou esse pedido. Há, como você colocou, uma incerteza, a gente já tem hoje indo para lá algumas figuras importantes do governo americano, principalmente o Steve Witkoff, que é o enviado especial, mas também o Jared Kushner, que é o cunhado aí de Trump, que tem sido bem envolvido nessa agenda de política externa. E há uma expectativa ainda não confirmada que o ministro das Relações Exteriores do Irã participe também desse encontro, sempre mediado pelo Paquistão. Há uma expectativa de que haja esse encontro, mas muita incerteza e, na verdade, as análises apontam para uma improbabilidade de um acordo que seja ambicioso o suficiente para colocar um fim de vez nesse conflito. Essa semana, na quarta-feira, acabou o prazo de um cessar-fogo de 2 semanas que Trump havia dado no dia 8 de abril. Se a gente lembrar dessa data, foi quando Trump falou que estava ameaçando, inclusive, aniquilar uma civilização inteira iraniana, né? E aí ele surpreendeu a todos quando faltava 1 hora para esse prazo de o que poderia ser um ataque iminente, com o anúncio de um cessar-fogos que acabou na quarta-feira e foi, então, substituído por um novo anúncio de outro cessar-fogo, mas que já tem sido descumprido por Israel com ataques ao Líbano que seguiram ontem e hoje continuam. Então, diante desse cenário de muita incerteza, parece que há um jogo claro aí que desenha esse conflito que hoje entra no dia 57, aí, então caminhando para 2 meses de conflito, onde esse jogo segue uma lógica de ataques, cessar fogo para poder dar um alívio, uma tentativa de negociações para também sinalizar que esse caminho da diplomacia ele permanece aberto, que as partes ainda estão dispostas a isso, mas são acordos que nunca levam a nada e isso intensifica novas rivalidades que são seguidas por mais cessar-fogo. Quer dizer, a gente entra num ciclo vicioso de algo que já leva 2 meses e que tem causado muito estrago na economia internacional, instabilidade na região. Essa semana nós tivemos a FAO, a Agência da ONU para Alimentos, avisando que deve-se entrar numa grande crise humanitária se esse fechamento do Estreito de Hormuz continuar, com pelo menos 45 milhões de pessoas ficando sem alimentos. Além, lógico, de uma crise muito grande na economia, sendo colocada pelo aumento do custo do petróleo, do gás líquido, mas também de outros insumos, o que respinga, inclusive, numa previsão de uma produção agrícola, porque por ali passam muitos insumos necessários para a produção de fertilizantes. Então, esse conflito ele tem implicações para várias cadeias produtivas, além, lógico, do custo das vidas que já foram perdidas. São mais de 3.300 pessoas no Irã apenas que já foram mortas com os ataques de Israel e dos Estados Unidos. Professora, outro ponto importante que a gente sabe que vai estar em discussão nessa mesa de negociações, se ela realmente acontecer, vai ser a questão do enriquecimento de urânio pelo Irã.
essa é uma briga que está já desde o começo da guerra e a gente percebe que o Irã não quer voltar atrás com relação à diminuição de enriquecimento de urânio. E a discussão é por quanto tempo, como é que vai ser esse cenário. Queria que você explicasse para a gente esse ponto, porque a gente sabe que esse é um ponto muito sensível das negociações, em que o Irã não aceita diminuir esse cenário e os Estados Unidos pretendem fazer com que o Irã modifique o que tem feito até agora. Pois é, né, Muriel? Essa questão do enriquecimento de urânio para eventual produção de armas nucleares, ela vem aí de longa data e um objeto de disputa na política de Trump com o Irã, não só nessa gestão, mas também no seu primeiro mandato. Durante o governo Obama foi costurado um acordo de negociação, de discussão e até de acompanhamento para essa produção iraniana de urânio e também para o uso nuclear disso, inclusive para a energia. E Trump, assim que entrou no seu primeiro mandato, saiu desse acordo. Então ele fechou as portas para o que poderia ser um caminho pelo qual os Estados Unidos iriam monitorar e trabalhar junto, de certa forma, com o Irã, tendo mais controle sobre essa agenda, né? Trump agora retoma com um discurso dessa questão nuclear e, se a gente lembrar, os ataques que começaram há 2 meses atrás vieram com uma outra agenda, onde o argumento era de derrubar o regime autocrático iraniano e restaurar uma democracia, devolver a democracia ao povo. E a questão do urânio, ela passava muito pouco sobre essa narrativa e sobre esse discurso de guerra. E agora isso surpreende, de certa forma não tanto, mas isso volta a essa agenda de negociação e Trump, então, puxa essa carta da manga e traz essa questão da energia nuclear e das armas nucleares como uma questão de barganha e uma das suas exigências, talvez um blefe para essas negociações, já sabendo que claramente o Irã não vai unilateralmente concordar, ainda mais num contexto de guerra onde ele se sente muito ameaçado. É importante a gente pontuar aqui que esse conflito, que dura 2 meses, ele começa surpreendendo a comunidade internacional numa semana, num sábado, após uma semana de um arranjo que se tem multilateral, envolvendo vários países, principalmente do Golfo, para discutir essa questão do urânio e fazer um acordo com o Irã. E o que se sinalizava dessas tratativas diplomáticas encabeçadas pelos países do Oriente Médio, principalmente pelo Omã, era que essas negociações estavam sendo frutíferas. Então, se sinalizava novamente a possibilidade de um acordo diplomático onde traria mais certeza e tranquilidade com relação a essa questão do urânio no Irã. Isso é interrompido de uma maneira abrupta, sem comunicação aos próprios aliados dos Estados Unidos, com esse ataque orquestrado por Israel e pelo Irã. Então, isso surpreende, o que coloca essa questão nuclear na pauta e o que também dá poucas garantias para o Irã de que dessa vez os Estados Unidos vão de fato se comprometer com a diplomacia. Perfeito. Professora Carolina Pavese, professora de Relações Internacionais do Instituto Mauá. Obrigada mais uma vez, viu, pela conversa por aqui, pelas explicações. A gente segue acompanhando esse cenário todo explicado pela senhora. Obrigada e bom fim de semana. Bom fim de semana e vamos acompanhar essas negociações aí.